Olá, meus irmãos, paz seja convosco. Vamos a mais uma aula de vivência cristã, capítulo 5, onde nos fala sobre o temor do Senhor. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai querido, em nome de Jesus, pedimos a direção do Teu Espírito Santo, que o Senhor esteja conosco, nos dando orientações, respostas, que nós possamos aprender a Tua palavra e que nós possamos colocar em prática, Senhor querido, as direções que o Senhor tem para nós. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos ver a questão de compromisso com Deus. Hoje a gente vê pessoas assumindo compromisso com tantas coisas, né? Deus parece que fica em último lugar. Questão de prioridade hoje, para muitos, é mais ou menos assim. Primeiro a família, depois o trabalho, depois o futebol, depois os joguinhos, depois os amigos, depois os vizinhos, depois o papagaio, depois o lazer, e por último lá, Deus como prioridade em nossas vidas. Nós vamos ver hoje, queridos, que muitas vezes essa sequência clássica de prioridades que nós estabelecemos, num plano de Deus, muitas vezes não é assim. E eu vou mostrar isso na Bíblia para vocês. Então, o nosso compromisso com Deus tem que ter seriedade, temos que levar as coisas de Deus a sério, gente. Temos que ter responsabilidade nas coisas de Deus. Procure fazer o melhor para Deus. Se você tem um trabalho a fazer na igreja, procure fazer o melhor. Não é para o pastor, não é para a igreja, é para Deus. Paulo nos fala sobre a importância de servirmos ao Senhor, de estarmos até servindo as pessoas, mas como ao Senhor. Então nós temos que ter responsabilidade. Se lá no mundo nós temos responsabilidade em questões como horário, capricho, né, fazer o melhor, na igreja para Deus tem que ser muito melhor, não pode ser pior, tem que ser muito melhor. E Deus promete recompensar, não vai ser nada de graça não. Jesus disse que até um copo de água que você der para alguém, você não fica sem recompensa. Então Deus começa a recompensar. Tem coisas, irmãos, que bênção é para todo mundo, crente e não crente. Por exemplo, o sol. Se fez sol na tua casa hoje, provavelmente no do vizinho também. A chuva. Se choveu na tua casa, eu acho que na casa do teu vizinho que não é crente, choveu também. Então, é a bênção de Deus para todos, é a misericórdia de Deus para toda a humanidade. Tem bênçãos, irmãos, que é só para aquele que crê em Jesus, não é para todos. Que bênção que é essa? É a bênção da salvação. Porque somente quem crê em Jesus é que vai ser salvo. É para todos. Todos são chamados para a salvação, todos. A Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas a mesma palavra diz que o caminho é Jesus, que nós temos que perseverar até o fim para sermos salvos, que nós temos que receber o Senhor como nosso Senhor, como nosso Salvador. Então, a bênção é para todos, mas somente aqueles que creem, que tiverem Jesus como Senhor, serão salvos. Agora tem bênção, irmão, que não é para todos os crentes. Tem bênção que é para todos os crentes que servem a Deus, que trabalham para Deus. E eu não acredito que exista uma pessoa a qual Deus não tenha dado nenhum talento, a qual Deus não queira que faça nada para ele. Eu não acredito nisso. Mas eu creio que Deus tem talentos, dons para todos, desde que estes queiram
servi-lo. Afinal de contas, talento para quê, se a pessoa não quer servir a Deus, né? Talento é para servir a Deus. Dons é para servir a Deus. A Bíblia diz que os dons é para ser úteis. Tem que ter proveito, tem que ter serventia. Senão, não há por que ter dons. Então, meus amados irmãos, tem bênçãos que vêm para aqueles que servem ao Senhor. Com amor, com alegria, com disposição. É a recompensa pelo trabalho que está sendo feito. É a recompensa pelo trabalho daquele obreiro. É Deus recompensando a fidelidade, o esforço, a disposição, o trabalho bem feito, o trabalho com excelência. Deus começa a recompensar, enviando bênçãos, ouvindo as nossas orações, segundo a vontade dEle, mas Ele começa a liberar muitas bênçãos que só virão para nós se nós servirmos a Ele. Tá? Então nós precisamos entender isso. Então temos que fazer a obra com seriedade, com fidelidade, com responsabilidade, sem nenhuma negligência, mas servindo a Deus de todo o coração. E aqui na apostila nos fala sobre prioridades. Prioridades na vida do cristão casado, que é o relacionamento pessoal com Deus, seu cônjuge, é claro, filhos, profissão, estudo, pais, familiares, prioridade na vida do cristão solteiro, que é o relacionamento com Deus, os pais, a profissão, o estudo, familiares e etc. Mas eu quero mostrar para vocês hoje, na Bíblia, porque tudo isso tem texto bíblico, você vai conferir na Bíblia se o que eu estou falando é verdadeiro ou não, tá? Que muitas vezes, prioridade na visão de Deus é diferente. Existe hora para tudo, existe momento para tudo, e muitas vezes na visão de Deus, prioridade é diferente. Então vamos ver lá, prioridades na visão de Deus. A parábola da grande ceia está em Lucas capítulo 14, essa é uma parábola da grande ceia, eu vou ler rapidinho aqui para vocês. E disse-lhes, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se, disse-lhe o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me ache por escusado. O outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse, casei, portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família indignado disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos. E disse o servo, Senhor, já feito está como mandaste e ainda há lugar. E disse o Senhor ao seu servo, saí pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se enche. Agora veja o versículo 24, meu irmão. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Esta parábola da grande ceia, ela está referindo-se às bodas do Cordeiro, que irá acontecer logo após o arrebatamento da igreja. Ou seja, é uma festa no céu. É o encontro de Jesus com a sua igreja. É o casamento do esposo com a esposa. Nós somos a noiva de Cristo. Então vai ocorrer no céu. E aí Jesus vem com essa parábola da grande ceia e no final ele diz que aquelas pessoas que não serviram ao Senhor, foram convidadas para estarem com o Senhor, foram convidadas para estarem na grande ceia, que essas pessoas elas não iriam conseguir chegar lá. Por quê? Por quê não iam conseguir chegar lá? Porque muitas vezes, irmãos, nós invertemos as prioridades, deixando de servir a Deus, deixando de buscar ao Senhor. Meu querido,
Vamos ali, acompanhe comigo os textos bíblicos. Buscai primeiro o reino de Deus. Não tem como eu dizer que eu sirvo a Deus se eu não estou envolvido no reino de Deus. Isso é uma piada, né? É uma brincadeira, até para rir. Ha, ha, ha. Não tem como. Então, muitas vezes, eu digo que Deus é prioridade na minha vida, mas não estou fazendo nada para Ele, não estou orando, não estou buscando, não estou servindo. Minhas mãos estão vazias. Como que Deus é uma prioridade para mim? Prioridade coisa nenhuma. Só está aqui na minha cabeça, só na teoria, no meu pensamento. Na prática, não é. Então aqui Jesus está dizendo, buscai primeiro o que vem antes. Antes de tudo, a minha vida com Deus, a minha comunhão com Deus. Vemos o episódio da Maria, quando Jesus está ali na casa de Maria, de Marta, de Lázaro. Numa certa situação, Marta foi ali arrumar a casa, limpar, etc. Mas, pastor, nós não temos que arrumar a casa, não temos que limpar? Claro que sim. Mas na hora de estar na igreja, na hora da oração, não dá para fazer antes, não dá para fazer depois. Na hora do meu compromisso com Deus, naquele momento, Marta deveria ter aproveitado. Jesus estava ali pessoalmente. Eu não sei o que Jesus falou para Maria, mas nós vamos ver lá na frente que diante de uma luta, diante de uma provação, diante de uma dificuldade, uma reage de uma forma, a outra de maneira diferente. Então, Jesus, naquele momento em que Jesus estava ali, assentado, instruindo Maria, não era momento de lavar a louça. Era momento de estar ali ouvindo a palavra e depois, então, poderia se fazer isso. Inclusive, Jesus falou, né, que Maria escolheu a boa parte. Olha que interessante, o que você tem escolhido. Aqui nós vemos uma passagem em que Jesus está ali no templo. Jesus está ali no templo. E é o momento em que ele fica ali, os seus pais vão embora, com o seu povo, com a sua família. Depois de 3 dias eles voltam, perceberam que Jesus não estava com eles. E Jesus então está ali interrogando, ele está ali estudando a palavra de Deus junto com os líderes. Agora, olha que interessante, irmãos. Quando ouviram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Não dá a impressão que Maria está puxando a orelha de Jesus? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Veja, gente, dá a impressão que Jesus está sendo um adolescente ali meio rebelde, né? Mas na sequência, o evangelista Lucas é tão perfeito na sua narrativa, que ele diz que Jesus sempre foi obediente ao pai e à mãe, para não deixar nenhuma dúvida. Agora, aquele momento, aquela hora, Jesus tinha que estar ali no templo. Jesus tinha que estar ali. E olha a resposta que Jesus dá. Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Então Jesus está dizendo agora, mamãe, papai, Maria, José, agora é o momento de eu tratar dos assuntos do meu Pai Celestial. E depois Jesus retorna com eles. Então, tem momento para todas as coisas. Muitas vezes a família ela quer nos tirar do caminho de Deus. Então, nem sempre o que a família diz está certo. Nem sempre. O próprio Jesus, quando começou a pregar, os seus irmãos, né? Jesus teve irmãos e irmãs, os seus irmãos começaram a debochar dele, né?
Ah, o senhor não é profeta, então o que está fazendo aqui em Nazaré? Vai lá para Jerusalém, vai lá nos holofotes, está fazendo o que aqui? Debocharam dele, tentaram pegar ele à força, trazer para dentro de casa. Você imaginou isso? Né? Eles duvidaram de Jesus. Falaram que Jesus, estava louco, tinha perdido o juízo. Então, nem sempre, irmãos, o que a família diz, nós devemos fazer. Nem sempre. Se eu fosse ouvir o meu pai, eu não teria sido pastor. Mas graças a Deus, que depois que eu vim para a igreja, servi ao Senhor, etc., meu pai veio para a igreja. A influência foi trazê-lo para a igreja. A influência não foi o contrário, ele me afastar da igreja. Porque ele não queria que eu frequentasse a igreja. Muitas vezes cheguei em casa, depois de um culto, e levei bronca, porque o que é que eu estava fazendo na igreja? Então, nem sempre, irmãos, o que a família fala, né, nós devemos seguir. Aliás, Jesus disse, né, que muitas vezes os inimigos serão os próprios familiares. Vamos adiante? Aqui, Pedrão faz uma pergunta para Jesus, né? Tinha que ser o Pedrão. Senhor, o que nós ganhamos em te servir? Qual vai ser o salário, Jesus? O que nós vamos ganhar com isso? Você já perguntou isso para Deus? Você que acha que não recebe nada, que está fazendo um favor para Deus. Dá um tempo, né, meu irmão? Dá um tempo. Nós estamos servindo ao Senhor e o que o Senhor responde para Pedro? Todo aquele que tiver deixado casa, irmão, irmã, pai, mãe, mulher, filho, terra, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Jesus não está dizendo para abandonar a família, de maneira nenhuma. Pedro nunca abandonou a sua família, de jeito nenhum. Mas são momentos, são situações. É uma viagem missionária de Pedro. É um momento em que Pedro tinha que estar lá na Santa Ceia. É o momento em que Pedro tinha que estar lá no Getsemane, no Monte Tabor. Então são situações, são momentos que às vezes nós não podemos estar ali só com a família. Então você tem que ter um equilíbrio nisso. Tem os dias que você vai para a igreja, tem os dias que você fica com a sua família. Isso é fácil de controlar, irmão, não é difícil não, tá? Basta ter equilíbrio e nós conseguimos tudo isso. As desculpas para não servir a Deus. Então, entrando já aqui nesta parábola da grande ceia. Deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Esta é uma passagem em que um jovem é chamado para servir a Deus, lá em Lucas capítulo 9, e ele diz assim, deixa primeiro eu enterrar o meu pai. Agora eu quero que você entenda, irmão, que ele não estava com o pai morto. Né? Ele não estava realizando o ofício fúnebre do seu pai. O seu pai não estava morto. No original, esta palavra, deixa primeiro enterrar meu pai, significa desertar, sair do exército. Essa é a expressão que é usada ali. Então, o que esse jovem estava dizendo? Senhor, eu tenho um pai. Quando meu pai ficar velhinho, quando ele morrer, aí eu vou pensar em servir a Deus. Então veja, irmãos, que às vezes as pessoas usam a família como desculpa para não servir a Deus. Aqui comprei um campo, né? Vou estar passeando. Ótimo, irmão, que Deus te abençoe, que Deus te dê campo, te dê casa, te dê chácara, que Deus te abençoe grandemente. Não há nada de errado nisso, absolutamente, de forma nenhuma. Que as bênçãos de Deus sejam muito grandes na tua vida. Agora, precisa dizer não para Jesus? Precisa abandonar o Senhor? Precisa deixar tudo o que você faz na igreja? Precisa deixar de servir a Deus? Será que este campo vai ser bênção? Será que essas juntas de bois vai ser bênção? Esse trabalho?
Agora abandona tudo, deixa tudo, abandona Cristo. Vai lá uma vez por mês na igreja, quando vai ainda, né? Quando vai? Será que esta é a vontade de Deus? Queridos, nós podemos pegar uma bênção de Deus na nossa vida e transformar em maldição. Entende? Deus pode nos dar bênção e nós transformar em maldição. Por exemplo, tem gente que ora pedindo a Deus filhos. Como eu, não podia ter filhos, oramos 7 anos, eu, minha esposa, clamando a Deus, fizemos propósito, Deus nos curou e nós tivemos então 2 filhos. Uma menina com 21 anos hoje e um menino com 14 anos. Mas nós não podíamos ter filhos. Então tem muita gente que está pedindo a Deus filho e Deus dá o filho. Aí quando Deus opera o milagre e dá o filho, ao invés de dedicar esse filho a Deus, como Ana fez com Samuel, usa o filho para deixar de servir a Deus. Hoje não dá para ir, porque não sei o quê, amanhã não dá para ir por causa disso, amanhã também não, depois também não, agora tenho que cuidar do meu filho. Eu conheço gente, irmãos, eu conheço gente que depois que teve filhos, ficou 5 anos sem servir a Deus. Sempre tinha uma desculpa, e essa desculpa era o nenê, era a criança, era o filho. Isso é terrível, irmãos, tá? Então nós podemos usar a bênção de Deus e converter em maldição. Quando que nós convertemos em maldição? Quando a bênção torna-se empecilho para servir a Deus. Deixa de ser bênção e torna-se maldição. Então ali está falando do trabalho, tem que experimentar, tem que trabalhar, lógico, mas tem equilíbrio nas coisas. Ali está falando sobre casamento. Casei e não posso ir. Entendam também, irmãos, que o cara não tinha acabado de casar. Jesus não estava querendo que ele saísse da lua de mel e fosse servir a Deus. Não é isso. Não é isso. O que ele estava usando era o casamento como desculpa. E quanta gente usa o casamento como desculpa. Né? Tem 7 dias na semana, os 7 dias ele está ali servindo somente a sua família, a sua esposa, o seu marido, e não quer saber de servir a Deus, não quer saber de estar na igreja. Não poderia estar junto com a sua esposa durante o culto, depois do culto, antes do culto. Não precisa abandonar as coisas da igreja. Não precisa abandonar as coisas do Senhor. Não tem 7 dias na semana? Então muitas vezes a pessoa está usando isso como desculpa. É o que aconteceu aqui. Adiante. Achamos tempo para tudo, né? Para lavar o carro. Achamos tempo para fazer compra. Para ir ao shopping. Para jogar futebol. Né? Aliás, volta um pouquinho daquela questão do futebol. Eu lembro de uma vez que um cidadão disse que não podia estar na igreja. Logo em seguida, entrou um amigo dele no escritório da igreja, ligou para ele. Ele disse que não podia ir porque tinha uns problemas para resolver, não tinha dormido bem, tinha que acertar algumas coisas. E aí, logo em seguida, entra um amigo dele no escritório, liga para ele e diz assim: ô fulano, tudo certo para o nosso jogo hoje? E ele responde: tudo certo. Puxa, irmãos, quantas desculpas, né, para não servir a Deus. Então achamos tempo para jogar futebol, o que mais? Torcer para o nosso time. Olha que time lindo, hein? Que time bonito ali, ó. Achamos tempo para torcer para o nosso time. Mas será que achamos tempo para Deus? Achamos tempo para assistir TV. Quanto tempo passamos em frente à TV para passear? Não é que você não possa passear, todo mundo tem direito de passear. Mas tem gente que fica passeando a eternidade. Né? Não volta mais para a igreja. Gente. Achamos tempo para pescar. E a vontade de Deus, em que lugar ela ocupa na sua vida? Em que lugar ela ocupa na sua vida? E o final disso tudo, que mostra ali a parábola da grande ceia, o fim, porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Ora, se não provará a ceia,
é porque não vai estar nas bodas do Cordeiro. Se não vai estar nas bodas do Cordeiro, é porque não alcançará o céu. Se não alcançará o céu, é porque não estará salvo. Por que isso, pastor? É simples. As pessoas vão dizendo não para Deus, elas vão se esfriando na fé. Qualquer luta vai derrubar. Lembra de Marta e Maria? O comportamento de Marta e Maria quando Lázaro morreu. Maria também chegou a questionar, mas quando Jesus disse, né, eu sou a ressurreição e a vida, ela ficou quietinha. Marta continuou questionando. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós vemos que Maria tinha essa disposição. No momento desta luta, o comportamento dela foi diferente do comportamento de Marta. A fé foi mais atuante e Deus ali realizou o milagre. Então, meus queridos, a pessoa vai esfriando na fé. Quantas pessoas foram ouvindo, amigos, vizinhos, patrão, parente, e foram deixando a igreja? É uma estratégia do diabo, é uma estratégia do Satanás. Cada conselho que vem para você abandonar as coisas de Deus, abandonar a fé, abandonar a igreja, é o inimigo que está por trás. Pessoas que não conhecem a igreja, não sabem como é bom servir a Deus. É claro que a palavra final aqui chama-se equilíbrio. Equilíbrio. Você tem que ter tempo para servir a Deus, não abandonar as coisas de Deus, fazer com responsabilidade, fazer o melhor, ter tempo para a sua família, não pode abandonar a sua família, ter tempo para o seu ganha-pão, sua vida profissional. E é possível organizar isso? Sim, é possível. Se você planejar, você vai ver que não é tão difícil assim, tá? Então, prioridades na visão de Deus. Olhando aqui também para a apostila, na página 76, como adquirir o temor do Senhor? É uma decisão, né? Eu tenho que querer. Se eu não quiser, não adianta. Tenho que clamar a Deus, aprender a palavra de Deus, buscar a palavra do Senhor. Aliás, tem uma frase aqui do Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores. Ele diz assim: a Bíblia que está caindo aos pedaços geralmente pertence a alguém que não está. Então, Bíblia é para ser usada, gente. É para folhear, é para ler, é para marcar, para desenhar, para pintar, para sublinhar, para escrever. Vai lendo, vai marcando as partes que te chamam mais atenção, fazendo os destaques. E depois, pastor, que eu usar toda a Bíblia, o que eu faço? Coloca essa de lado, compra uma nova e faz tudo de novo. É assim que a gente estuda a Bíblia. É assim que você vai guardar a palavra de Deus. Aliás, prioridade é aquilo que ninguém pode fazer em teu lugar. Ninguém. Então, a prioridade número 1 é o que ninguém pode fazer em teu lugar. Alguém pode adorar a Deus no teu lugar? Não. Alguém pode ter comunhão de Deus, com Deus, em teu lugar? Não. Alguém pode, por exemplo, aqui, ó, eu posso ter ali o Pedro, o João, Joaquim, estão morrendo de sede ali, né? Aqui os bonequinhos, ó, estão morrendo de sede. Pastor, pastora, tadinho. Então eu vou matar a sede deles. Aí, ó. Ai, que bênção. Eu matei a sede deles? De jeito nenhum. Eu posso tomar um barril de água, que eles vão continuar com sede. Então, prioridade é aquilo que ninguém pode fazer em meu lugar. Começa a definir prioridades desta forma. Ninguém pode orar em teu lugar para ter comunhão com Deus. Pode interceder por você, mas comunhão com Deus não. É você que tem que buscar. Ninguém pode orar em teu lugar para você ser cheio do Espírito Santo. Não tem como. Você só vai ser cheio do Espírito Santo se você buscar. E assim a gente vai definindo
prioridades, tá? Então, aprender a palavra de Deus, refrear a língua, não mentir, afastar-se do mal, praticar o bem, procurar a paz, são orientações de como adquirir o temor a Deus. Olhando aqui agora para a página 79, prosperidade. Prosperidade. Deus quer que nós sejamos prósperos, gente. Deus quer que nós sejamos abençoados. Mas para isso nós precisamos aprender a administrar a nossa vida financeira. Então, encerrando aqui com este assunto, algumas dicas da questão de administração financeira, questão de prosperidade. Tá? Então, diz assim, a bênção do Senhor precisa estar conosco. O Salmo 127 diz, inútil é levantar cedo, repousar tarde, se Deus não estiver conosco. Então nós não podemos esquecer, dentro da nossa lista de prosperidade, lista de prioridade, a prosperidade principal, que é a espiritual. É prosperar na comunhão com Deus, prosperar na adoração a Deus, prosperar oferecendo o nosso culto ao Senhor. Não podemos esquecer disso. Tá? A parte principal da nossa vida, que deve prosperar em primeiro lugar o reino de Deus. Não é o que está escrito em Mateus 6,33, que já vimos ali? Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. E aqui, meus amados, no capítulo 5, nós vemos ali a mordomia cristã. Deus é o dono de todas as coisas e Senhor sobre todos. Universo, humanidade, criação. A importância da mordomia cristã. Nós somos mordomos, nós estamos administrando, nós estamos cuidando daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Temos que ser zelosos. E aqui entra a questão da mordomia dos bens e recursos financeiros. Está lá na apostila, na página 89. Então, nós precisamos da bênção de Deus. Um detalhe que vale a pena lembrar, né? Precisamos trabalhar. Trabalhar? Não dá para receber as coisas sem trabalhar? Não dá, meu querido. Não dá. Nós precisamos trabalhar. Deus abençoa aquele que trabalha. Em Gênesis 3,19 diz, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Também precisamos, irmãos, ser dizimistas fiéis. Malaquias capítulo 3, do verso 8 ao 10, nos fala sobre isso. Temos algumas passagens no Novo Testamento que menciona também a questão do dízimo. Mateus 23, 23, Lucas 11, 42, Lucas 18, 12, Hebreus 7, 8, Hebreus 7, 4, Hebreus 7, 5, Hebreus 7, 6, Hebreus 7, 8, Hebreus 7, 9. Tem 8 passagens aqui no Novo Testamento que fala sobre dízimo. Por que eu estou colocando isso aqui? Porque aquele que crê, irmão, ele entrega a Deus o seu dízimo. Ele confia. Alguns diriam, mas é coisa do Velho Testamento. Bom, o Novo Testamento tem passagem que é ratificada a questão de se entregar o dízimo. É confirmado isso no Novo Testamento. Mas vamos supor que fosse só o Velho. Se fosse assim, gente, nós não poderíamos requerer as bênçãos do Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Salmo 91, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Deuteronômio 28, onde Deus promete nos abençoar, nossa família, nossa casa, nosso trabalho. Tudo isso é Velho Testamento, minha filha. Então não serve para você. Está vendo como às vezes a pessoa ela serve a Deus por conveniência? Aquilo que me convém, eu aprovo e faço. Aquilo que não me convém, que eu não quero fazer, eu arrumo desculpa esfarrapada para não fazer. Então não poderíamos também requerer as bênçãos
do Velho Testamento. Então, irmãos, tanto do Velho quanto do Novo, sirva a Deus, busque ao Senhor, seja fiel a Ele e Deus vai te abençoar. Também a palavra nos orienta a não se carregar de dívidas, Abacuque 2,6. Aí entra uma boa administração, né? A Bíblia não diz que as dívidas que eu vou fazer, Deus vai pagar. Muito pelo contrário, a Bíblia diz ai, ai, né? Ai, dor, juízo, ai, 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 ai. Deus está dizendo ai, 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 daquele que se carrega a si mesmo de dívida. Nós temos que ter um planejamento, Jesus ensina isso. Lucas capítulo 14, verso 28 ao 30, leia aí. Jesus ensina a fazer planejamento, senão nós vamos passar vergonha. Nós vamos começar uma coisa, não vamos terminar, e as pessoas que vão ver vão rir de nós, vão escarnecer de nós. É Jesus que falou isso, gente. Está aqui, Lucas 14, do 28 ao 30. Foi Jesus quem falou. Jesus não está dizendo que nós podemos fazer um monte de dívidas e que depois Ele vai pagar. Nada disso, Ele manda fazer planejamento de acordo com o que nós ganhamos, de acordo com o nosso salário. Muita gente quer viver fora do padrão de vida, né? Uma realidade fora da sua. Não faz isso, meu filho. Viva de acordo com o que Deus te deu. Porque é assim, ó, se você souber administrar o pouco que Deus te deu, Ele te acrescenta o muito. Mas se você não sabe administrar o pouco que você tem, até o pouco que você tem você pode perder. É isso que ensina a palavra. E também, finalizando aqui, a questão de economizar. Não é proibido economizar, não. Lá no caso do Egito, Deus orientou José a estar guardando 20% da colheita, das arrecadações, né, do fruto da terra, para que nos outros 7 anos que haveria fome na terra, eles não passassem fome. Então muita gente começa a gastar tudo aquilo que recebeu e diz assim, amanhã Deus proverá. Mas às vezes Deus proveu para amanhã. Deus já entregou nas tuas mãos, Deus já te deu o valor, a quantia, Deus já te deu o que você precisa para amanhã, para a semana que vem, para o mês que vem, às vezes até para o ano que vem ou mais. E aí a pessoa não economiza, gasta tudo aquilo e depois vem diante do Senhor reclamando, dizendo que Deus não está abençoando. Aí, meu querido, não adianta ser dizimista não, tá? Tenho que te falar a verdade. Se não souber administrar a tua vida financeira, não adianta você ser dizimista. Você vai ter problemas. Porque o fato de eu ser dizimista é a minha parte para com Deus. A minha obediência. Estou honrando a Deus. Agora, a minha parte de gastar o dinheiro é eu que vou administrar. É eu que vou na panificadora, é eu que vou no shopping, é eu que vou fazer uma prestação. Então aí cabe a nós ter esta sabedoria, tá? Por exemplo, quando Jesus multiplicou os pães, o que ele disse? Guarde o que sobrou. Ele não disse assim, olha, amanhã eu multiplico de novo. Não, você vai guardar o que você sobrou, podem recolher aí o que sobrou. Aí eu não como pão velho. Irmãos, um pãozinho, assim esquentado no fogo com a margarina é uma beleza, né? Um pãozinho para fazer com bolinho de carne, é uma benção, gente. Uma benção. Agora, tem gente que vai por esse caminho. Não pode jogar fora, pode desfazer. Também não pode ser mão de vaca, irmão. Não é isso que eu estou dizendo, não. Estou falando administração. Não estou falando em exageros. Tá? Agora, aqui Jesus ensina, gente, vocês economizem no sentido de guardar o que sobrou. Tá? E também, lá quando Eliseu está multiplicando o azeite da viúva, o que ele diz para a viúva? Olha, você guarde porque você vai viver do resto, você e teus filhos. Eliseu não disse, quando precisar, volta aqui que Deus multiplica de novo. Eliseu estava dizendo, o que Deus te deu hoje, minha senhora,
é para a senhora e os seus filhos, para o resto da sua vida. Se a senhora torrar tudo hoje, o problema é seu. Se a senhora gastar tudo esta semana, o problema é seu. Agora, o que Deus está lhe dando é o suficiente para a senhora viver o resto da sua vida, a senhora e os seus filhos. Foi a orientação do profeta Eliseu. Isso está lá em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao 7. Então, nós precisamos, como mordomos de Deus, saber administrar, saber economizar. Aí temos também a mordomia do tempo, aqui ó, mordomia do tempo, olha que relógio esquisito aqui ó. Ele dança ó. Mordomia do tempo. Como você tem usado o teu tempo? Você tem reservado tempo para Deus ou não? Como você tem gasto o teu tempo? Nós vamos dar contas a Deus disso, tá? Então, que você possa saber administrar o teu tempo também. Devemos ser zelosos do nosso tempo. E encerrando, a mordomia dos dízimos, que está ali na página 90, já falamos. Mordomia das finanças, também já falamos. Mordomia do corpo, claro, você tem que cuidar do seu corpo, né? A higiene, a visita ao médico e cuidar do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. A mordomia da alma, como eu já falei também, é a questão da prioridade número 1. A nossa alma, a nossa vida espiritual, a nossa comunhão com Deus. Mordomia dos pensamentos, tomar cuidado com o que pensa. Mordomia das palavras, falarmos o que for útil, o que for para edificação, o que tiver bons resultados. E aqui, irmãos, nós terminamos então o capítulo 5 de Vivência Cristã. Que Deus abençoe vocês. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor abençoe os teus filhos, guarde a vida de cada um e esteja, Senhor, direcionando que nós possamos receber de Deus sabedoria para administrar o nosso tempo, as nossas vidas, para termos, Senhor, um equilíbrio, Jesus, cuidar da nossa família, do nosso trabalho, da obra do Senhor, de uma forma equilibrada, de maneira que nada fique prejudicado, mas nós possamos ter sucesso em todas as áreas da nossa vida. Dai-nos, Senhor, esta sabedoria, fica conosco, Senhor, e nos abençoe em nome de Jesus. Amém.